Olá, tudo em paz com vocês? É Carlos aqui para um vídeo no Photoshop. E hoje, claramente, a gente vai fazer um trifold, que é aquele panfleto que você abre para a esquerda, abre para a direita, aqui ele divide em três páginas, vamos dizer assim, né? Então, simbora lá para o que a gente vai fazer. O conteúdo vai ser extenso hoje, então a gente tem muita coisa para estudar aqui. É óbvio, como sempre eu falo para vocês, que a minha ideia é passar o principal para vocês. Por exemplo, trabalhar com texto, trabalhar de repente aí com o tamanho do texto, essas coisas assim eu não vou ficar trabalhando com vocês. Eu vou deixar por conta própria. O principal é desenvolver os quadros para a gente colocar a imagem aqui dentro. Existem pelo menos aí três maneiras de fazer com que a foto fique aqui dentro, ou transformando o objeto em essa forma em um objeto inteligente, ou colocando ele como máscara de recorte, tá? Então, ou pressionando a tecla Alt, que é o atalho para a máscara de recorte, né? Então tem três maneiras aí bem simples de estar incluindo o objeto dentro de um recipiente. No caso, o objeto, uma foto. Vamos aprender a fazer esse frame aqui, esse quadro. Que mais aqui? Nesse outro aqui, a gente vai também repetir o mesmo procedimento. Eu vou só demonstrar nesse aqui, eu vou só demonstrar como que eu fiz nesse caso aqui. Tá? Então, não tem segredo algum para trabalhar com essa arte do trifold. O único, porém, é o tamanho que a gente precisa regular aqui, para que ao fechar esse trifold, as folhas não fiquem empilhadas uma na outra, que fique tudo bonitinho. Vamos lá para o Photoshop, você vai criar um documento, arquivo, novo. Vou criar um documento novo aqui com vocês também, né? Vamos dar nome, menu, café. O tamanho é esse aqui mesmo, ó. Você pode deixar em centímetros ou tu pode colocar em milímetros. Tu escolhe como tu quer trabalhar, coloca as unidades aqui, os valores e a unidade aqui. Vou deixar aqui em milímetros mesmo, não tem problema. Aqui eu vou deixar em CMYK, porque é para impressão, tá, gente? Tem gráfica que não aceita RGB para impressão. O fundo aqui pode estar branco também, ou tu poderia escolher transparente, ou a gente poderia personalizar uma cor, mas não precisa por hora. Só dá OK, manda criar. Prontinho. Agora aqui, o que eu quero que você habilita? Você vai entrar aqui em visualizar, marca régua, porque eu já estou vendo a minha régua, e marca também aqui em mostrar, marca guias inteligentes. Agora, pensa só o seguinte, esse cara ele tem 279 milímetros, 27,9 centímetros. Eu vou dividir isso em três partes. 9,3 centímetros é o valor que daria para cada um das divisões aqui. Só que você tem que entender que se tu colocar, por exemplo, eu vou criar um retângulo aqui de 9,3 pelo tamanho total, que é 21,6. Eu vou colocar centímetros aqui, senão dá problema. Bom, eu criei um retângulo aqui do tamanho da minha página. Então, um retângulo, 2, 3. Na hora que eu dobrar isso aqui, esses retângulos, eu vou ter problema. A folha ela vai ficar como se tivesse uma empilhando na outra, ou seja, ela vai ficar com uma leve curva na hora de dobrar. Então, por isso que a gente tem que colocar os tamanhos diferentes. Esse carinha aqui, ó, se a gente olhar aqui, isso aqui é aquele onde a gente pega para abrir esse panfleto. Então, aqui eu vou colocar um tamanho, aqui eu vou botar um outro tamanho diferente desse de cá. Tá? Então, por exemplo, esse aqui é a base, esse aqui de repente pode até ter o mesmo tamanho dele. Só que esse aqui não pode ter o mesmo tamanho dos dois aqui. Não vai ficar legal, tá? Vai dar ruim na hora depois que a gráfica estiver dobrando os seus negócios. Ou alguém for dobrar esse papel dependendo da espessura. Eu vou apagar aqui os retângulos que eu criei, eu vou deixar apenas um.
já está, esse aqui, por exemplo, ele está na espessura de 9,3. Esse aqui eu posso até deixar nesse valor, esse carinha aqui. Só que eu não vou deixar o retângulo aqui, eu vou fazer assim, ó. Eu vou puxar essa linha como base e referência para mim. Agora, esse retângulo aqui, eu vou fazer a cópia dele para cá, ó. Fiz a cópia. Eu não quero que ele tenha 9,3. Eu vou colocar aqui dentro, na largura, aqui em propriedades, para você vai estar de cá, né? 9,4 centímetros. Então, ele é um pouquinho maior que esse aqui. Tá? Então, vou puxar a linha para cá. Claro que o que sobrou aqui, se a gente fosse analisar, eu sobrei aqui com 9,2 centímetros. 9 centímetros, 2. Eu tenho o retângulo. Vou colocar um nome diferente para imagem 1. Aqui, imagem 2. E no caso aqui agora, eu vou fazer a cópia desse camarada. Não tem problema o tamanho que ele ficar aqui. A gente pode ajustar. A gente pode ir ajustando aqui o tamanho dele. Porque de qualquer maneira ele vai ter 9,2. Então eu tenho aqui agora o recipiente para a imagem 3. Tudo isso que eu estou falando é isso aqui, ó. Imagem 1, imagem 2, imagem 3. Só que o que está aqui até então são os recipientes, que a gente vai fazer assim, ó. Seleciono os 3, vou diminuir o tamanho, vou deixar num tamanho aqui legal assim. E agora olha o que eu vou fazer, ó. Perceba que aqui em cima está marcado selecionar automaticamente, porque quando eu clico automaticamente ele já muda para as camadas, facilita demais a vida da gente. E aqui, ó, eu vou deixar mostrar controles de transformação. Eu deixo eles ativados. O que eu vou fazer agora? Eu vou fazer isso, ó. Este carinha aqui, se você não tiver com isso ativado, basta pressionar Ctrl T no teclado. Como o meu está ativado, eu não vou chamar o Ctrl T aqui, ó, editar, transformação livre. Vou segurar o controle, no meu caso Command, que eu uso Mac, né? Eu vou puxar um pouquinho para baixo, ó. Puxei um pouquinho para baixo. Aí eu dou Enter para confirmar. Esse carinha aqui, eu vou segurar a mesma tecla. Eu vou puxar um pouquinho para baixo aqui. Vou segurar o Shift, que daí ele não sai dessa posição aqui, ó. Numa altura aqui que eu acho que está legal. Dá Enter. Este aqui agora, segura a mesma tecla. Segura o Shift depois que você puxar e faz isso, ó. Agora dá Enter. Então, o que está rolando aqui? Os 3 recipientes para a gente colocar as imagens já está pronto. Então, aqui é o recipiente para a imagem 1, o recipiente para 2 e o recipiente para a imagem 3. Feito isso, agora aqui no plano de fundo, depende da versão do Photoshop que você tiver, você tem que dar 2 cliques aqui para desbloquear o cadeado. A versão que eu dou apenas um clique, ele já desbloqueia. Vou dar um nome aqui para PG, capa, porque isso aqui tudo que a gente está fazendo é para capa, é aquilo que fica externo. Agora, ó, essa capa aqui eu vou colorir. Como que eu vou colorir esse cara? Eu vou escolher aqui o seguinte, ó, eu vou dar 2 cliques aqui e vou pegar uma cor próxima aqui desse marrom. Não coloriu, óbvio que não coloriu. Como que eu vou colorir esse cara? O fundo. Você pode pegar a ferramenta balde de tinta e clicar. Automaticamente ele já vai colorir aqui para nós. Se você escolhesse uma cor mais clarinha e clicar, automaticamente ele já altera a cor aqui para nós. Agora tu deve estar me perguntando, poxa, mas quais cores que você vai usar nesse projeto? Eu havia separado aqui, lá em amostra, eu já havia criado aqui um campo das 3 cores que eu iria utilizar aqui. Este campo aqui, este aqui, branco não precisava, né? Mas as cores principais do projeto são essas aqui que eu vou utilizar. Essas 3 aqui. Como que eu fiz para criar isso daqui? Simples, eu vou fazer aqui para você ver, ó. Deixa eu só marcar aqui essa cor, clicar aqui. Vou criar uma pasta,
Vou dar um nome aqui de coffee. Ok. Agora, aqui dentro, ó, dei um clique. Ele me mostra aqui o seguinte, nome amostra 1 e tá essa cor aqui, ó. Se você quisesse essa cor aqui mesmo, então você já dá um nome para ela. Se você não quisesse mudar a cor, eu quero agora uma cor mais escura, tá ok? Ao clicar no mais, ele já aparece aqui, aí você dá um nome, cor 2, por exemplo. Eu quero outra cor, essa cor aqui. Tudo bem, agora clica no mais, cor 3. Então ele vai colocando as cores aqui para dentro, para a gente. É assim que eu montei, é assim que eu monto a minha paleta de cores quando o cliente já me passa. Quando eu faço briefing, eu já peço para o cliente, quais cores você gosta ou gostaria para esse projeto? E eles já me passam quais cores e eu vou já adicionando aqui. Terminei de adicionar, eu mando para o cliente, cara, tu gostou dessa cor? Daí ele me passa a resenha já em resposta para mim. Feito isso, vou fazer aqui o seguinte agora, para não ficar bagunçado. Todas essas camadas que a gente já criou, eu vou fazer o seguinte, eu vou criar aqui agora, ó, uma pasta e vou dar um nome aqui de capa. Tudo isso aqui vai estar dentro de capa. Vai ter muito mais camada aqui para texto e para as imagens, né? Como que arrasta? Assim, ó. Só arrastar aqui para cima, tem que clicar para arrastar, né? Ó, arrasta aqui para dentro e para dentro. Tudo isso aqui agora está dentro da pasta chamada capa.